Olá, seja bem-vindo a mais um Tira Dúvidas. Nessa quarta aula, vou esclarecer a dúvida que recebi também nos comentários de vídeo no YouTube. A Miriam mandou uma pergunta bem pertinente com relação ao uso de dados no Excel. Como fazer para buscar uma referência cruzada em uma planilha? Ela até mandou um exemplo por e-mail e eu vou reproduzir aqui na planilha. Veja só. Eu tenho aqui uma pequena tabela, você pode ter uma tabela maior também, em que você tem aqui colunas, identificadas por títulos, e na coluna principal A, os valores ou os registros da sua tabela. Como retornar a intersecção entre um item? Por exemplo, eu quero localizar aqui a intersecção entre Profit e Cherry, que seria o 105. Se nós trocarmos aqui o campo Profit por Cherry, o resultado será então o 105. De forma automática, o próprio Excel me diz qual é a intersecção entre esses dois valores. Para resolver esse problema, nós vamos utilizar uma função chamada proc_h. Ela já está montada aqui. O que eu vou fazer é demonstrar aí para a Miriam como fazer esse resultado. Veja só. Igual proc_h. Se você se recorda, o proc_h é muito parecido com o proc_v, mas a diferença é que ele procura os valores na horizontal e não na vertical. O valor procurado, eu quero o título do meu campo, que vai ser aqui a célula Profit. Ele vai localizar, então, o valor Profit. Em que local? Na minha matriz tabela. Vou selecionar todos os meus dados, lembrando que a informação que eu procuro deve ser sempre a primeira linha para o proc_h funcionar adequadamente. Vou proteger as referências dessa célula e pressionar o ponto e vírgula. Agora, ele pergunta qual é o número da linha onde está a informação que eu desejo cruzar. O número da linha é um argumento numérico. A função proc_h então está esperando um número. Para saber exatamente o número da intersecção, eu preciso descobrir em que linha que está a informação Cherry. Para isso, nós vamos usar a função corresp. Você também já viu, tenho vídeos no YouTube sobre isso, tanto sobre a função proc_v quanto a função corresp. A função corresp vai localizar então a palavra Cherry, ponto e vírgula. Matriz procurada é apenas a coluna onde eu tenho a informação, ou seja, eu vou colocar aqui da célula A1 até A4, ponto e vírgula. Lembre-se, se você selecionou na primeira fórmula, no proc_h, a célula com o conteúdo, na sua função corresp, os títulos, na verdade, você na função corresp também deve selecionar a mesma faixa de valores. Se nós selecionássemos aqui de A2 até A4, daria um erro na função. Cuidado. Tipo de correspondência exata, vou fechar parênteses, terminamos a função corresp e agora preciso completar a função proc_h. Ponto e vírgula, eu preciso procurar o intervalo exato, vou pressionar o Enter. O resultado então é 105. Se trocarmos os valores aqui, por exemplo, rate, e eu gostaria de saber peer, o resultado será 12. Rate, peer, 12. É isso. Percebam como é simples você criar, utilizar, descobrir a intersecção entre uma linha e uma coluna no Excel, utilizando aí a função proc_h juntamente com a função corresp. Gostou dessa dúvida? Percebam que é bem simples, o Excel não é uma ferramenta difícil. O que você precisa aprender é usar as duas funções ou mais funções e, através do seu uso em conjunto, chegar à solução que você precisa. Até nosso próximo Tira Dúvidas.